Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tudo tranquilo, graças a Deus. A voz do além! Vamos que vamos, né? Uma semana especial, Semana OAB 2021, OAB, hein? Piauí. Maravilha. É do Piauí para o mundo, né? Do Piauí para o mundo. Tá muito bacana essa série de bate-papos. Você é nosso convidado muito especial. Então já fica aí, já ativa o sininho, já dá aquele like, compartilha e se inscreva no canal, que é muito importante, né, Kilson? Exatamente. Compartilha, né? Se inscreve no canal. Se inscreve no Conteúdo canal, desse de graça, dá um maravilhoso. like, né? Como é que é o like, Gonçalves? Like é assim. Como é que a meninada chega agora no shopping pra ti? Eu sou seu inscrito. Muito Antes bacana. como é que era? Eu tô lhe vendo na TV. Você tá bonito, cara. Tá de Heron. Hero veste o homem atual, né? Essa é a nova coleção da Heron? Nova coleção da Hero. Tá espetacular, hein? Por exemplo, o advogado vai visitar um cliente em um momento diferente. Tá em ascensão. Com fraternização. Com fraternização. Vai de Heron. Tem que ir de Boa, Hero. boa dica, boa dica. Heron que você encontra no Teresina Shopping. Também no Teresina Shopping, loja própria. Em qualquer loja. Noroeste. Em qualquer uma das lojas? Piauí e Maranhão. É mesmo, Piauí, Kilson Jones, Maranhão. é isso. Então é isso, lembrando que nós estamos com o IELCast no YouTube, todas terças, quintas e sábados, tá? É o primeiro podcast em TV aberta para 8 estados do Brasil. Essa semana totalmente diferente, a gente está abrindo essa oportunidade, a gente ter 3 sequências de bate-papos por conta da OAB. Ficou terça, quarta e quinta, né? Terça, quarta e quinta. Você pode nos acompanhar em todos os canais de áudio também, Amazon Music, Spotify, todas as plataformas de áudio, todas. E no TikTok, nós batemos essa semana mais de 10 milhões de visualizações somente no TikTok, então vai lá e já dá um alô pra gente. É a plaquinha. Tá vindo a plaquinha. Comenta lá também no Instagram, que é muito bacana. Agradecer os nossos patrocinadores aqui do IELCast, começando pela Formato, que é a melhor empresa de corporation office, ou seja, se vai montar um escritório de advocacia... Formato. Tem que ser, né? Tem que ser O formato. cara já chega e diz, não, tá bem sucedido. 7 anos de garantia. É um espetáculo, né? Espetacular. Agradecer demais a toda a equipe da Faculdade Santo Agostinho, que sempre está com a gente, UniFSA, a favorita com o melhor lanche do Brasil, a Jupi Alimentos. Agradecer a Noroeste, as lojas que vendem moda, a melhor internet do planeta, link dedicado pra gente. E aí, Félix, beleza? Tudo bem. Tudo tranquilo. Como é que é? Tudo bem. Félix, você tá bem? Internet boa? Estou... Qual é a sua internet, Félix? Ora. É brincadeira, hein, velho? Eu não sei não. Não sei não, mas é a Hora Telecom, a melhor internet do Brasil. A Medifarma, alô, seu Luiz, aquele abraço muito especial. A melhor comida de Teresina, que é a do Texas, e texano do Grupo Texas, enfim, a todos vocês, tá? É isso. Agradecer a nossa equipe. Tá começando mais o IELCast. Já ativa o sininho, dá aquele like pra gente. Hoje nós vamos receber com muito carinho ele, que é advogado há 18 anos, concorre agora à OAB Piauí 2021, né, pela segunda vez. Lembrando que ele é nascido no dia 1º de fevereiro de 1980, tá? 41 anos, embora ele diga que tem a carinha de 33, 34, né? Nessa época. É natural do nosso litoral de Parnaíba, o que é muito bom. E a gente traz aqui uma salva de palmas para ele. Carlos Henrique de Alencar Vieira, seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Obrigado pela presença. Eu te agradeço, Kilson Jones, ouvintes aqui da IELCast. É uma grande satisfação para mim estar podendo falar para vocês. Pode encostar a mão um pouquinho aqui, Podendo falar para vocês, inclusive para toda a advocacia do nosso estado do Piauí. O público essa semana é bem advocacia, né? A galera vai assistir com gosto. Você usa óculos? Não. Não usa? Em que pese precisar. A Eu esposa já estou aqui com... Assim, né? Esposa usa? Não sei. Sou divorciado, namorada não usa. Pronto, a namorada não usa. Mas aqui tem um presente, caso você queira dar para a namorada. É um presente de um voucher da Ótica de 50% de desconto em qualquer óculos, na compra de um óculos na Ótica, que é a mais moderna do Brasil, no Shopping Puti. Tem óculos da Prada. Da Fendi, né? Vou utilizar. Pronto. Então logo passa essas eleições e nós sejamos vitoriosos. Irei comemorar na praia com óculos comprados lá e com esse desconto. E aqui, faz bem. Faz certeza. Boa ideia. E aqui é um presente. A sua namorada gosta de um champanhe? Gosta de As mais advogadas espumante. gostam de comemorar suas causas como?
espumante e brindando com espumante. Advogado de sucesso faz isso, né? Exato. Também. Então, olha, aqui tem um Aurora Moscatel do iBeer, que é o primeiro depósito 24 horas online delivery. Exatamente. Se ela tiver no escritório, ganhou uma causa, Kilson. Sim, comemora Aí liga como? iBeer. Aí liga pra iBeer, vai deixar no escritório? Rapidão, 10 minutos. Esse aqui é um presente, ó. Muito Gelatina. obrigado. Irei comemorar no domingo, após a nossa vitória no dia 21. Aí, tá certo. Estaremos aqui comemorando com esse espumante aqui. Muito Olha, obrigado. eu quero ver, hein? Tá vendo? Se Deus permitir. Quem é Carlos Henrique de Alencar Vieira? Carlos Henrique é um jovem advogado, que eu me considero aí um jovem advogado que pese já ter 18 anos aí de atuação, que representa 90% da advocacia do Piauí. Nasci em 80 em Parnaíba, vim para cá fazer o 3º ano científico, à época, como a maioria das pessoas que vêm do interior morar aqui em Teresina. Mas vamos lá, vamos dar uma linha de tempo aqui, É, vamos vamos criar lá. esse cronograma. Vamos Você lá. nasceu em Parnaíba, como é que era a tua família, teus pais? Como é essa família, Pronto. cara? Minha mãe, servidora do INSS, professora. Meu pai, aposentado, ele era deficiente visual, ele foi perdendo a visão gradativamente. Quando eu nasci, ele tinha um pouco, enxergava um pouco, mas na minha adolescência ele praticamente perdeu totalmente a visão, não é? Meu irmão é bacharel em Direito, mas antes mesmo de concluir o curso, ele passou no concurso da Caixa Econômica, assumiu em Campo Maior. Foi meu gerente, rapaz. Exatamente, da Caixa. Mas vai devagar pra gente entender essa linha do tempo. Pronto. Pra gente, Vamos lá, voltando. Pra gente entender, pra gente criar um cronograma. Vamos lá, vou ser bem detalhado. É melhor pra Pronto, eu iniciei meus estudos no Colégio das Irmãs, Parnaíba. Parnaíba. Minha mãe era professora no colégio em frente da minha casa, no colégio do estado, e ela achava que eu já estava alfabetizado, segundo ela, praticamente alfabetizado. E lá não deixaram eu pular, de certa forma, um ano. E ela me colocou nesse colégio. Eu, de certa forma, fui adiantado um ano. Eu não fiz o Jardim 2 à época. Passei já diretamente para a alfabetização. Passei 2 anos lá e quando eu fui para o Cobrão. Não sei se você estudou no lugar. Claro. Professor Avenida Nova. De qual dos Cobrões? Cobrão ali próximo ao Gaúcho. Pós-Gaúcho, Perto da Avenida Pedro São Machado. Sebastião. Não, Pedro Machado. é. Eu não estudei no Cobrão. A minha irmã e meu irmão ainda estudaram naquele Cobrão de baixo ali do centro. Eu já estudei no Cobrão ali do lado do Gaúcho, Você era Pedro da turma Machado. do Cobrão ali. Cobrão, tinha o buzu do Cobrão, não sei se você chegou a frequentar um ônibus que era só para os alunos do Cobrão. Então lá eu fiquei até o 2º ano científico. Então vamos lá. Mas foi uma infância tranquila? Seus pais tinham posses? Faltou alguma coisa? Não faltou nada, mas também classe média, né? Média, baixa, média, média. Meu pai, como disse, aposentado, tendo com muita dificuldade de pagar o curso de Direito do meu irmão, que ele, como eu falei, concluiu na Unifor. E antes mesmo de concluir, ele assumiu esse concurso da Caixa. Minha irmã, formada em trabalha até com a sua irmã na Ilha Grande. É Esse enfermeira? detalhe, é enfermeira. Olha aí. Ela é enfermeira. É uma família de concurseiros. E eu fui o único que aceitei e encarei esse desafio de advogar. Por isso eu sofri tanta pressão da família, da mãe, do padrinho, de todos para estudar para concurso. Ei, Carlos, como é que era essa pressão dos pais assim em relação aos estudos? Eles falavam, eu até comentei sobre isso, que a mudança da realidade que vocês viviam, ela só poderia se tornar através, obviamente, dos estudos? Exatamente. Minha mãe sempre primou muito pelos estudos. Minha mãe é formada, tem 3 cursos superiores. Pedagogia, administração, passou já na década de 80 no concurso do INSS, e ela sempre pregava isso. Eu estudava no Cobrão, eu até costumo dizer que era um dos top 5 lá do Cobrão, mas quando vim pra cá, senti a diferença, viu, Eldes? Sentiu? Senti. Fui pro Tu era Ângulo, CDFzão lá, não? Lá no Cobrão, sim. Era um dos melhores da turma. Todos os colégios, inclusive São Mestre, era o doutor Luizinho, que é cardiologista aqui, a doutora Aline Freitas, que é médica em Parnaíba, a doutora Gabriela, que é médica, eram os 5 melhores ali da turma. E agora eu tive esse detalhe, eu gostava sempre de estudar só as coisas que eu gostava. Por exemplo, história, geografia, biologia, minhas notas eram sempre lá em cima. Agora, matemática, física, eu já tinha uma certa dificuldade. Quando eu vim para Teresina, essa dificuldade ficou bem mais potencializada. E Parnaíba era uma criação diferente, porque é uma cidade muito menor do que a capital. Sim. Naquela época não tinha WhatsApp, você conseguia controlar muito. A mãe e o pai controlava pelo horário, né? Tal hora tem que estar em casa. Na realidade, como eu era CDF, minha rotina era muito tranquila. Como que era? Eu saía de casa, né? A minha mãe deixava no colégio. Na volta, como eu estava no trabalho ainda, eu voltava no buzu do Cobrão, parava ali na praça ali da São Sebastião, da Águia, ia caminhando. Minha casa ali, onde hoje minha irmã reside, em frente à escola normal. Não sei se você sabe, se estou onde é mais ou menos? Na rua da Autocar, 4 quarteirões abaixo. E a gente ia caminhando até lá. 2 horas da tarde eu pegava minha bicicleta, ia para casa do Daniel,
até primo do Rafael que está me acompanhando aqui, Daniel Moraes, e ensiná-lo, porque como eu era o CDF, eu Isso tinha com quantos anos, velho? Isso, 12, 13 anos. Tu já ensinava com 12? A gente estudava junto, na realidade, né? E aí, às 4 horas descia ali pra casa do Herbert ali, do Herbert Silva, pra brincar, jogar vôlei, era reunião, era concentração. Herbert Júnior. Herbert Júnior, Daniel, André, aí viu outro Daniel, ela era no mínimo 10, 12 pessoas todos os dias. Então aquilo era brincadeira, era recreação. Aí de lá íamos pra ABB, isso já na quinta série em diante. Mas como eu falei, eu estudei 2 anos nesse colégio, 3 anos nesse colégio público, que foi quando eu passei do Jardim do Jardim 1 para a alfabetização. Passei 2 anos mais lá, que era a escola de aplicação, que era em frente da minha casa, inclusive. Tinha a escola normal, que era onde as pessoas iam, as pedagogas normalistas, inclusive a avenida é a Avenida das Normalistas, e lá tinha até a 4ª série. Eu ainda estudei 2 anos lá. Minha mãe dava aula lá e passei 2, 3 anos lá ainda, até ir para o Cobrão, onde fiquei até o 2º ano científico, né? Porque agora mudou. O que era a série, agora mudou. Na época era o 2º ano científico, penúltimo ano ali, do ensino médio. E vim para fazer o 3º ano no ângulo. Passei no vestibular para Direito, no CEUT. Aqui já em Teresina. Já em Teresina, no meio do ano. E na época, eu não tinha um certificado. Tive que entrar com ação na justiça. Até falei, encontrei agora no 5º, o Dr. Antônio Soares, que é um advogado, estava presidindo a comissão eleitoral, disse: você foi meu primeiro advogado. Nós tivemos que entrar na justiça para conseguir o certificado antes de concluir o 3º ano. E ingressamos com a ação, mas quando saiu, nunca me esqueço, eram 4 pessoas na mesma situação, eu, direito, e 3 contábeis. Quando eu estava assinando o contrato no CEUT, a professora Fátima disse: mas cadê as notas? Eu disse: não tem notas porque eu não concluí o 3º ano ainda, tinha um oficial de justiça para determinar que fosse expedido a conclusão, o certificado de conclusão do 3º ano, mesmo sem ter concluído. Não, mas não pode fazer sem nota. Eu, não, mas tem 3 colegas que estão fazendo ao lado. Ela falou: vamos lá, se eles tiverem feitos, faz todo mundo, senão não faz ninguém. Aí ninguém conseguiu ingressar nessa época. Aí nós entramos ainda. A vibe de todo mundo. Mas eu encontrei um deles, inclusive, o doutor Eugênio, ele é advogado hoje em dia. Eu digo: olha, se não fosse aquela minha interferência, você, não desmerecendo os contadores, mas você não estaria na profissão da advocacia, uma profissão pela qual todos nós somos apaixonados. Me agradeço, eu até brinco com ele. Encontrei com ele um dia certo, dia na OAB, pedi o voto, claro, que candidato uniano tem que pedir voto. Tem? Claro. Candidato que não pede voto não merece ganhar. Como é que é o bom dia hoje em dia? Você sai de casa... Bom dia, voto chapa 2. Tá desse jeito? É desse jeito, porque tem que pedir o voto. Então, voltando, ingressamos com a ação ainda para poder adentrar fora do prazo, não conseguimos. Aí voltei a Parnaíba, fui pro Delta, aí já fui pro Colégio Delta. Lá embaixo já. Em 97, Tintim, na minha Rodolfo. época. Tintim, Rodolfo, passei 6 meses. Aí fiz novamente. Fiz no Crato, fiz no Unifor, mas fiz na Federal, na UESP, passei na UESP para Parnaíba e passei em Direito no CEUT de novo. Quis o destino. Chegou a ter aula do Iveltman? Sim. Tintim, Antônio José. Meu tio, né? Ah, sim. Meu tio. É verdade. Cara, ele era professor. Exatamente. Foi professor de escolas particulares, também na Universidade Federal. Então retornamos, né, para Teresina. Terminei em 96, foi essa problemática, eu fiquei em Parnaíba. Aí em 97 voltei para Teresina, foi quando passei novamente para o CEUT. Acho que o destino queria que eu me formasse no CEUT. E aí assim eu fiz. Formei no CEUT, em 2002, a 3ª turma. CEUT ainda era bem pequena. Hoje nessa eleição tu recebeu críticas, se formou em universidade particular? Sim. Existe, inclusive, meu amigo, que existe algumas pessoas que dizem que para ser presidente do AB Piauí tem que ser formado pela Federal. É bom falar sobre isso. É obrigatório, cara, para ser presidente da OAB? Claro que não. Ele tem que ser obrigatoriamente ter passado na escola ou na faculdade pública? Essa prerrogativa. Claro que não. Eu acredito que para ser presidente do OAB, a prerrogativa é saber e conhecer a realidade da advocacia. E isso eu sei. Por isso, e representar a advocacia. Por isso que eu acredito que o nosso nome é o nome que está mais credenciado para presidir a OAB. É um preconceito isso? Eu acredito que sim, não deixa de ser. Porque é desmerecer os colegas que têm valorosos colegas nas universidades públicas, claro, nós sabemos disso, mas também existem muitos bons alunos e bons valorosos colegas que se formam em faculdades particulares. A minha mãe sempre dizia isso: quando se quer, independente de onde você esteja, você vai ganhar na vida. O importante é sua força de vontade, sua capacidade, sua perseverança. E minha mãe sempre dizia isso. Essa equalização entre faculdades públicas de direito e as faculdades privadas de direito, existe uma equalização hoje?
Hoje em dia, o que acontece? Está tendo uma mercantilização muito grande. Aqui mesmo no Piauí, pouquíssimas ainda são genuinamente da terra. Os advogados locais que ministravam aula sabem muito bem do que eu estou falando. O mercado dos advogados professores sofreu um duro golpe, né? Atualmente existe muito ensino à distância. Então, esses professores que ministravam aulas, a sua grande maioria perderam as vagas, os postos de trabalho por conta dessa mercantilização. Hoje em dia, eu creio que, se eu não estiver equivocado, 2 ou 3 são genuinamente piauienses. As demais, a grande maioria, foram EAD, adquiridas, né, por grandes grupos educacionais e que priorizam muito o ensino à distância. Então você foi a terceira turma do CEUD? Terceira turma do CEUD, 2002. Como é que foi aquele orgulho de receber o canudo? Para mim foi muito importante. O que passou na cabeça, assim? Primeiro, aquela vontade da família me empurrando para estudar para concurso. Eu ainda fui concurseiro. Cheguei a passar a primeira fase procurador do Estado, fui até a fase de sentença na magistratura trabalhista, fiz ainda procurador federal, mas não logrei êxito. Passei 1 ano ainda estudando para concurso. E quis o destino, eu costumo dizer, até falei na reunião da docência, da importância dos professores. Nos meus 5 anos eu continuei com aquele mesmo problema, lembra? Estudar só o que gostava. Então, quando eu comecei no Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, que eu tive 2 excelentes professores, Dr. João Batista Machado Júnior, que é procurador do Trabalho, e Dr. Ileana Mouzinho, que também é procurador do Trabalho, mas hoje me parece estar no Rio Grande do Norte. Então, foram excelentes professores que me instigaram, me motivaram a estudar o direito do trabalho e o processo do trabalho. Então, eu era um aluno mediano, mas naquelas disciplinas eu sempre me destacava. Eu sempre era o melhor aluno da turma nessas 2 disciplinas. Então, você também tinha gostava demais dessa área, né? Sim, gostava muito. E gosta, né, lógico? Gosto. E fui fazer a minha pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E quis o destino, né, que um belo dia eu era amigo do cunhado do Elbert Maciel, quis o destino que nós nos conhecêssemos e eu disse, olha, eu estava para concurso, mas eu estava... Aquele problemático que o concurseiro vive, né? O pai, porque quando você é estudante de direito. Você tem um estágio, eu estagiava no jurídico da Caixa Econômica, estagiei no jurídico do SAI, ganhava aquele dinheirinho ali. E quando você se forma, você é um bacharel em direito, sem o dinheirinho do estágio, tendo que estudar para concurso, tendo que pedir o dinheiro para o pai e para a mãe. Eu quero entrar nesse mérito, que é importante a gente falar do jovem advogado que está se formando, que também vai ser um propenso eleitor seu. Como é que é a vida de um cara que se forma, se casa cedo, recebe a sua OAB e se vê num mercado gigantesco como um da capital, como proceder? Que portas procurar? O que é que dificulta? O que é que facilita? E o que é que você pode facilitar daqui para frente? Primeiro, nós como presidente da OAB temos que dar a possibilidade do jovem advogado entender como é a advocacia no dia a dia. Se o jovem advogado, o bacharel, o estudante de direito, não tiver estagiado em um escritório de advocacia, e a grande maioria não faz esse estágio, por quê? Explico. Porque a remuneração do estágio em escritório geralmente é menor do que a remuneração nas repartições públicas. E aí, você ganha uma bolsa de meio salário, estourando um salário, e nas repartições públicas, no estágio, nas repartições públicas geralmente se paga um salário e meio, com mais alguns bônus, vale transporte. Então, sempre é maior a remuneração do estágio nas repartições públicas. Mas o aprendizado, o dia a dia da advocacia é muito mais fácil você aprender no escritório de advocacia. Mas poucos têm essa oportunidade. E aí ele sai mesmo verde. Ele precisa desse apoio da ordem. É por isso que nós temos várias ideias voltadas para a jovem advocacia. Dentre elas, uma imersão na advocacia, com um curso de 3 meses, um curso prático de iniciação à advocacia, onde o jovem advogado vai aprender a precificar, vai ter noção de marketing jurídico. O precificar é saber quanto ele pode cobrar, né? Exatamente. O jovem advogado, ele também noções éticas. Então, hoje em dia, o jovem advogado, ele não sabe sequer. Mas não tem isso hoje, não? Tem. Não. Hoje em dia, na prática, quando você sai para o mercado de trabalho... A OAB não oferece? Não. Esses cursos de iniciação à advocacia voltados para a prática não estão acontecendo mais. Inclusive, nos debates isso ficou bem claro, que ou por conta da pandemia... Né, a pandemia pode ter atrapalhado? Creio que não, Iol. Você já vinha em desuso. Eu ministrei aulas nesse curso de iniciação à advocacia nos últimos anos, nas últimas gestões, e lá, inclusive, eu sempre percebia dos alunos, eles dizendo, poxa, gostei muito, porque
as outras vezes, as outras disciplinas, não tinha esse ar tão voltado para a prática. Eu costumo dizer que eu não sou professor, eu sou um advogado. Mas, às vezes, me aventuro aí em ministrar aulas de prática jurídica, em pós-graduação, em curso de iniciação à advocacia. Então, é fundamental esse apoio da ordem. Esse banco de oportunidades que há várias e várias gestões é colocada no papel e que nunca foi retirado do papel. Nós iremos retirar do papel. Eu não vou fazer aqui várias falsas promessas que eu não possa cumprir e dizer que eu vou dar emprego através da OAB para todo mundo. Mas existem algumas poucas oportunidades. Existem. Algumas oportunidades existem. E essas oportunidades existentes é que nós vamos canalizar para a advocacia e não apenas para o núcleo. Esse é meu propósito, é de servir a advocacia. Então vamos lá, nessa sequência. E aí quando é que começa a virar a sua vida na advocacia? Pronto, aí como eu estava falando, gostava muito de direito do trabalho, fiz a pós de direito do trabalho e um belo dia fui ao sítio de um advogado trabalhista bastante conceituado, Elbert Maciel. Eu era amigo do cunhado dele e lá eu o conheci. Na minha prova de OAB, inclusive, ele me ajudou a fazer o recurso. E eu disse, doutor Elbert, né? Quando tiver uma oportunidade, me dá um espaço que eu queria advogar. Minha mãe quer que eu estude para concurso, mas eu quero ganhar algum dinheiro. Como todo advogado, né? Meu pai já estava brigando, tem que pagar. Eu queria sair também, né? Mas estudante... Já era casado? Já? Não, ainda não. Namorando só? Namorando, exatamente. Não tinha dinheiro para sair com a namorada. E aí, quando pediu, o pai brigava. Eu quero ter uma oportunidade, eu quero viver da advocacia. E assim eu fiz, mesmo contra minha mãe. Minha mãe, meu filho, estuda para concurso. Mamãe, mas é difícil. Papai tá brigando porque não quer mais me dar dinheiro. Eu quero poder sobreviver da advocacia. E assim fui como advogado contratado. Passei ainda 2 anos. Foi quando eu me aventurei como jovem advogado. Foi a época que ele pensou em fechar o escritório lá do espaço que ele tinha na época. E aí tinha um contrato que eles... Tem algum relato na sua cabeça dessa primeira empreitada, assim, de um caso específico que mexeu muito contigo? Me lembra bastante essa época, me marcou muita atenção. Na época, ainda é o escritório ali na área de Abreu, e a Justiça Federal, os mais experientes vão lembrar, era ali em frente ao Karnak. E eu, estudante, né, concurseiro, mas contratado, mas ainda ganhando muito pouco, eu fiz uma parceria com o escritório de Minas, que eram os expurgos do FGTS. Então, eram mais de 1000 processos, para fazer um pente fino, digamos assim. E eu ia diariamente pegar todos esses processos físicos, só que na época era muito caro o estacionamento que existia ali do lado da Justiça Federal. E eu ia a pé, da Arelino de Abreu até a Justiça Federal. Quantas e quantas vezes eu fui com a pilha de processos parando no meio do caminho, porque eu não conseguia, na realidade eu não conseguia ir até o final sem parar, e também era muito caro. Se você imaginar, se eu fosse todos os dias pegar o processo, colocar meu carro no estacionamento, ao final do mês eu gastaria quase todo o valor de ajuda de custo que eu ganhava só com estacionamento. Então esse foi um período marcante. E outro período marcante também, acho que a Jeane vai lembrar, a Jeane é uma grande amiga que acompanha o Dr. Elbert até os dias de hoje. E na época eu me lembro com vocês também, um cliente que ligou muito zangado, dizendo, olha, que acordão, fizeram um acordão aí, não me avisaram, e tudo era o acórdão que havia sido publicado, né? Então essas duas passagens, uma hilária e uma que me remonta à dificuldade do início da advocacia. Mas essa deu uma grana boa? Não, essa não deu, essa não deu muito boa, não. Eu fiz um pente fino. Ainda não. Tava plantando. Aí tava plantando. E aí foi quando eu me aventurei como jovem advogado, fiz esse contrato que era do Elbert, eles rescindiram e olha, contratei um Carlos Henrique, eu já tomava de conta desse contrato, como contratado dele, né? E assim eu fui contratado. E nesse primeiro contrato eu botei como valor embutido do valor mensal fixo, uma sala. Foi o meu primeiro escritório, foi na sede do Sintel. Queria mandar um abraço pro Moro e pra Fatinha, que acompanharam toda a minha trajetória na minha carreira jurídica, ao Elbert também, claro, né, que eu acho que, em que pese alguns queiram imputar de ingrato, uma coisa eu sei que eu não sou, Elbert, é ingrato. Falam que você é ingrato? Um certo candidato já disse 2 vezes, e eu não sou ingrato. Pode falar que é meio de bar, pode falar. O doutor Raimundo disse, e eu não sou ingrato, não, eu sou muito grato, sou grato ao Elbert Maciel e sou muito grato à advocacia. Mas por que ele aponta que você é ingrato? Porque eu vim daquele grupo e não coaduno com as ideias daquele grupo. E por que não coaduno? A partir do momento que eles tinham um projeto de poder e não um projeto pela advocacia, eu automaticamente saio desse grupo. Por isso que não me considero ingrato. Eu sou muito grato. Grato à advocacia, grato às pessoas que me ajudaram. E eu fiz parte do grupo e trabalhei. Fui conselheiro, fui presidente de comissão de trabalho, ajudei na elaboração do regimento, tenho o meu trabalho e dei minha contribuição. Não posso ser chamado de ingrato
porque não concordo com os rumos que aquele grupo tomou e não sou obrigado a concordar quando outros interesses estiverem se sobrepondo aos interesses da advocacia. Nos bastidores falam que isso não, mas o cara já passou por todos os grupos. Não. Uma coisa que eu tenho sempre pregado, e todo advogado piauí sabe, é minha coerência. Inclusive, doutor, ouvindo as falas do doutor Celso, ele disse que meu discurso não mudou. Mas é claro que não mudou. Quem tem coerência não muda o discurso. E eu tenho coerência. Meu discurso é o mesmo, é de levantar a bandeira da advocacia, não me junto para ganhar a eleição, vou até o final, defendendo a bandeira da advocacia, porque sei que a única chapa que representa a mudança é a chapa 2. Eu não vou ficar aqui me juntando com A, com B, com C para ganhar, depois brigo, faço parte da gestão, às vésperas da eleição rompo para de novo concorrer. E tem isso? Tem. Só tem. Inclusive agora. Ele disse que o seu discurso era desconexo. Não, isso aí foi o do outro. É o do outro, do outro candidato. Ele disse que o meu era o mesmo de 2018. E é claro que o mesmo de 2018. O meu discurso é o mesmo, porque eu mantenho minha coerência e eu estou do mesmo lado, o lado da advocacia. Então você está do lado da advocacia. Vamos lá, Kilson. Na sua carta de propostas, a gente nota a preocupação com a advogada, a mulher advogada. Sim. A mulher a mulher advogada vem sofrendo violência sexual, moral, e por isso essa preocupação? Claro, nós iremos criar um núcleo para acolher essa mulher advogada vítima de qualquer tipo de violência. Deixa eu dar um adendo aqui, desculpa, mas é importante a sua pergunta, eu quero só fazer uma adendo. Por que acho que, não sei, me corrija se eu estiver errado, que eu sou um pouco fora desse mundo. É a primeira vez que todas as vias são mulheres? Não, na vez passada era Nayara. Não, na vez passada já era. Só tínhamos uma candidata que era mulher, nós éramos 4 candidatos. Mas o porquê desse despertar tão forte? Porque as mulheres já vêm clamando. É claro, ela tem tomado espaço. Então, assim, o que é que eu verifico? Dessa vez, por pouco, nós tivemos várias candidatas. Doutora Nara foi candidata, doutora Daniela foi candidata, doutora Nayara foi candidata, e todas pontuavam. Todas pontuavam. E o nosso diferencial com a doutora Nara foi justamente esse. Eu, inclusive, Eldes, disse para a doutora Nara, se ela estivesse melhor do que o nosso grupo nas pesquisas, eu apoiaria como presidente, porque entendo que está na hora de termos uma presidente. Já estivemos, né, a doutora Fides Angélica, deu sua grande contribuição, e já faz mais de 25 anos, então está na hora de termos novamente uma presidente na frente do OAB. Mas isso ficou um pouco esquecido durante um tempo? A presença da mulher nas chapas, assim? Não, da vez passada já tivemos a candidata... Eu digo não dessa vez passada, nem dessa. Sim, da vez retrasada não tivemos. Acho que na época foi Chico e Lucas Vila. Cid Freud já era vice, já vem certo tempo. Então, já vem crescendo. Daqui a pouco vai ser ela, as presidentes serão elas. Já era a esposa do... Cara, e a gente tem advogados espetaculares, professora Cristiane, né? Não, com certeza. Hoje mesmo, no debate das vice-presidentes, nós estávamos falando isso. Eu e mais 2 candidatas, a minha candidata e outra candidata a vice, estávamos conversando justamente dizendo que da próxima vez, eu acho muito pouco provável que não tenhamos uma mulher à frente da presidência da OAB Piauí. E eu, se Deus permitir, será a doutora Nara Letícia, que será a futura minha presidente filha do quer OAB ser Piauí. advogada, é o sonho dela. Ela tem 13 anos e só fala disso. E é uma paixão, né? Não adianta. É verdade. A advocacia é uma grande paixão. E aí, definitivamente, você entra no mercado. Sim. Como é que é chegar... Eu te pergunto, chegar no mercado... Não entenda mal, por favor. A gente tá falando mesa de bar. Tem uns no jornalismo tem uns dinossauros, tem uns caras que já estão no mercado há muito tempo, que cada um tem seu espaço. É assim também na advocacia, cada um tem seus escritórios. Primeiro tem que responder a pergunta do Kilson, eu acabei interrompendo. Sim. Então nós iremos criar esse núcleo de acolhimento da mulher vítima, a mulher advogada vítima de violência, seja ela sexual, um assédio também. Microfone, isso aí nós iremos sim criar esse núcleo, esse central de acolhimento. Iremos criar também o espaço criança para a mulher advogada que pode ir ao fórum, não é uma creche, é um espaço criança para a mulher que tem que ir ao fórum rapidamente, deixar seu filho ali nas independências da OAB também. Iremos lutar também para que a mulher, iremos proporcionar, no ano que a mulher tiver o filho, ela tenha a isenção de sua anuidade também. Esse é um ponto que nós iremos trabalhar. E iremos trabalhar pela paridade nas comissões. Hoje em dia já foi um grande marco, um grande avanço. Pela primeira vez na história, 50% da chapa obrigatoriamente tem que ser composto por mulheres. É a primeira eleição que nós estamos com essa paridade. E nós iremos estender essa paridade para as comissões. Hoje, brilhantemente, nossa vice-presidente no debate
apresentou essa proposta, faz parte da nossa carta de propostas, onde metade das comissões serão, ou até mais, como ela mesma disse, por que não mais, serão geridas por mulheres advogadas, porque as mulheres advogadas, e hoje já são mais da metade da advocacia no Brasil. Tem espaços que, por exemplo, na Central de Flagrante específicos para mulheres? São todos em um só lugar. É em um só lugar. Exatamente. Tu pretende Sim. específico assim, mulheres com... A mulher vai atender um cliente de uma forma diferente num ambiente? Na realidade, ou hoje a sala da sala do AOB, na Central, é uma só. eu tô falando como leigo, para entender também o telespectador entender. A gente quer pegar, e tem uma sala hoje que é utilizada pela Defensoria Pública, ela está está ociosa, fica a maioria do tempo fechada. Nós queremos trabalhar em conjunto com a Defensoria para que essa sala também fique disponibilizada para a OAB. E aí, ouvindo a advocacia, bacana isso, as mulheres advogadas, verificar se poderia ser uma diferencial, ou então, se nós poderíamos também deixar uma apenas para petição rápida e uma para falar com... É muita dúvida do internauta, o cara que é novo, que está acompanhando agora, não entende muito como é que funciona esse mundo, é importante que a gente acabe explicando. Bom, aí entrou no mercado. Sim. Aí comecei na advocacia trabalhos com esse primeiro contrato, né? Eu costumo dizer que eu tive sorte. Perseverei lá atrás, peguei aquele processo, vocês lembram que eu falei, passei 2 meses caminhando para a Justiça Federal? Não consegui angariar honorários relevantes. Mas, em seguida, nós tínhamos uma ação que tramitava bastante tempo na Justiça Estadual, e com a emenda constitucional 45, ela foi para a competência da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, como a advocacia sabe, ela tem uma celeridade bem maior. E conseguimos resolver essa ação na Justiça do Trabalho de forma mais rápida e conseguimos êxito numa determinada ação. Aí a gente pode, assim, digamos assim, privilegiado. Você com 4 anos de advocacia, 4 anos, 4 anos de advocacia, você já conseguir honorários razoáveis, então... É razoáveis, que então a gente pode dizer que nós tivemos sorte. Foi bom. Foi bom. Então, Ali já pegou aquela grana e já plantou pro futuro também? Não foi tão bom. Na época eu casei. Aí foi a época que eu casei. Então foi bom, cara. Foi bom, eu casei. Aí casei. Mas foi muito bom. Então, assim... E aí eu vi que eu queria... Era aquilo, né? Não, eu já tinha percebido mesmo antes, voltando um pouquinho atrás, quando o retorno financeiro não era tão bom, minha mãe pressionando, meu filho... Porque mesmo advogando, ainda precisava da ajuda da mãe. Você imagina, minha mãe queria que eu fosse concurseiro. E eu queria advogar. Eu largo o concurso para advogar para dizer que não ia precisar mais do dinheiro dela. Só que eu continuei precisando do dinheiro dela e do meu pai. Aí a pressão aumentou. Oxe, você disse que vai advogar para poder não ficar pedindo dinheiro e está me pedindo dinheiro? E é isso que o jovem advogado hoje passa. Essa é a realidade? Essa é a realidade. Infelizmente, o jovem advogado... Ele estuda 5 anos e quando ele entra no mercado de trabalho, ele pensa que vai conseguir pagar as suas despesas, vai ajudar os pais, mas a realidade é que a grande maioria não consegue. Pelo contrário, ele precisa ainda da ajuda dos pais. Tem muitos colegas advogados deixando a profissão porque não conseguem sobreviver. Na pandemia, Yeldson, muitos colegas tiveram inclusive que vender notebooks, procurarem outras profissões, fazerem bicos para poder sobreviver. Foi um momento muito difícil para a advocacia. O Kilson me relata situações na porta da Central de Flagrante, a gente fazendo uma ação por míseros 300, 400 reais, Kilson. Foi um momento muito de processo, não tinha tramitação. Né? Por conta da... complicado. Não é míseros no sentido de... É porque você se dedica há 5 anos, paga a faculdade, corre atrás, nada que não seja digno. Mas aquilo não representa o tamanho do conhecimento que você tem. Então, a advocacia, com o fechamento do tribunal, com a suspensão dos prazos dos processos físicos... Tudo parou, né? Tudo parou e as contas não pararam. Verdade. Né? E aí é onde a gente se ressentiu desse apoio mais direto da ordem. Não. Teve não. Eu estava lá, na porta do fórum, mesmo não fazendo parte da gestão, cobrando o retorno das atividades, juntamente com outros colegas. Nós estávamos lá, mobilizados pela advocacia, porque vários colegas não estavam conseguindo sobreviver, mas eu não vi ninguém da ordem levantar essa bandeira e cobrar do Por Tribunal exemplo, de Justiça. dava para dar uma segurada na anuidade? Dava. O presidente disse que não dava não, que era crime. Não pode diminuir. O provimento 185 disse que você não pode reduzir, mas você pode facilitar de outras formas. Como? Aqui no nosso estado vizinho Maranhão, você divide o preço cheio em até 12 vezes.
Com isso, você diminui a inadimplência. Eu digo isso conversando com os colegas advogados. Eu tenho um amigo que ele advoga mais no Piauí, mas por ironia do destino, ele pagou a suplementar, mas não pagou daqui. E ele explicou para mim, lá no Maranhão eu pago em 12 parcelas no boleto, e eu consegui pagar, acho que 80, ele até disse o valor por mês. E aqui eu não consegui, porque se eu fosse fazer a divisão, ia ter juros. A gente pode também trabalhar com cashbacks, fomentar a capacitação e dar um desconto conforme essa participação nos eventos da própria ordem. Podemos fomentar também a questão de um desconto para quem possui menos capacidade contributiva. É uma proposta totalmente execuível que eu vi do colega Almir Reis, do Pernambuco. Costumo dizer que você não precisa ser o inventor da roda. As ideias boas têm que ser copiadas. E uma delas eu copiei do próprio Pernambuco, da atual gestão. E essa outra eu copiei do candidato da oposição, que é a diretoria em ação. O nosso compromisso é estar no fronte, ladeando a advocacia, nas trincheiras da advocacia no dia a dia. Semanalmente nós iremos visitar um nicho da advocacia aqui em Teresina, as unidades prisionais, iremos visitar as delegacias, iremos visitar os bancos, que hoje em dia nós temos nossas prerrogativas violadas em qualquer lugar. No banco, o caixa do banco quer questionar o percentual que você está cobrando do seu cliente. O médico perito do INSS não quer te permitir a você acompanhar seu cliente, mesmo com a autorização expressa dele. É um juiz que profere uma sentença. Hoje o advogado absurda. sofre muito isso? Sofre demais. Diariamente. E qual é o sofre. papel da OAB nisso? Primeiro tem que fazer conscientização. Em chegando na presença da OAB, nós iremos fazer visitas aos superintendentes dos bancos, à corregedoria, ao superintendente do INSS para mudar essa realidade. E o atual não fez isso? Não. O que acontece? A Comissão de Prerrogativas atuou. Sempre que tinha, ela atuava. Mas a gente entende que algumas ações deveriam ter sido feitas de forma mais célere. Exemplo, desagravos. Tivemos desagravos que duraram meses, quase um ano. Enquanto o outro, eu estou aqui defendendo sempre a advocacia. Outro desagravo, com menos de um mês, foi votado e aprovado para ser feito. Então, a gente tem que ter essa celeridade em todos os desagravos e não apenas em eventuais desagravos de apoiadores. Teve favorecimento, cara? Teve. É muito duro isso aí que você está falando. Não, eu já disse isso para ele pessoalmente. Eu disse para ele. Favorecimento. Não é favorecimento. Vamos lá. Então vamos lá, me explica. Vamos lá. O que acontece? Se você for um apoiador da atual situação, você vai ter uma celeridade maior. E a gente quer que isso seja para todos. E o nome disso aí é favorecimento. E outra, digamos mais. O que aconteceu muito também? Pessoas que não votaram na atual gestão e não apoiaram a atual gestão foram retirados de ministrar cursos na ESA. Por exemplo, em subseções aqui do estado do Piauí, por conta de uma rivalidade histórica do grupo do atual presidente com o grupo da subseção, ele não ia à subseção. E nós seremos o presidente de toda a advocacia. Tinha caça às bruxas? Tinha. É duro? Tinha. Nessa gestão? Tinha. Eu conheço colegas que não tem, então? Tem. Eu conheço colegas que foram impossibilitados, inclusive, de assumir uma presidência de uma comissão por terem votado em mim. Colegas que estavam convidados para participar de mesas na OAB e eram sutilmente convidados para não participar por conta de terem votado na gente. E o que acontece? Só para pegar o gancho. Não presenciei ninguém dessa atual gestão ladeando a advocacia. E quando eu falo ninguém, eu falo também do candidato da Chapa 1. O candidato da Chapa 1 é gestão. Diga o nome. Dr. Raimundo Júnior, ele é gestão. Ele está querendo falar em mudança, sendo que ele é gestão. Como é que você passa, Yeltsin, 2 anos e meio aplaudindo, batendo palma, sendo conivente com as omissões, e às vésperas da eleição, aos 45 minutos do segundo tempo, você vem aqui dizer que é oposição? Você acha isso crível? Reflita a advocacia. Por isso é que eu não mudei meu discurso. O nome disso é coerência. O nome disso é posicionamento. É lado. E meu lado é a advocacia. Por isso que eu não mudo meu discurso. Tem quantos lados nessa disputa? Tem a situação que... Eu costumo dizer uma coisa. Se você entender
que a atual gestão esteve do lado da advocacia em todos os momentos, trabalhou, ladeando a advocacia, não deixou nada a desejar, você pode escolher. Tem a chapa 1 e a chapa 3. As duas são situação. Agora, se você entendeu que a atual gestão deixou a desejar em alguns momentos, não esteve no fronte com a advocacia, não esteve lutando para que a advocacia pudesse exercer sua profissão, eu não tenho dúvidas que o seu lugar é a chapa 2. É a única chapa que representa a mudança. Vamos lá, Kilson. Você fala em criação de um aplicativo, né? Sim. A OAB ainda não tem esse aplicativo. Não tem. E por que a importância desse aplicativo? Esse aplicativo é importante porque ele vai aproximar cada advogado e advogado desse estado da nossa instituição. Para vocês terem ideia, nessas minhas andanças, muitos colegas me diziam que só lembravam da OAB quando iam pagar anuidade. Isso não pode acontecer. Eu costumo dizer que o nosso escritório é a extensão da nossa casa, assim como a OAB é a extensão do nosso escritório. Com esse aplicativo, o colega que estiver lá em Corrente, ele está lá em Cajueiro da Praia, ele teve, lá em Escorrer, ele teve a prerrogativa dele violada. Ele, com um clique, ele vai mencionar o que aconteceu. Ele estava lá em Corrente, ele saiu aqui de Teresina para a audiência em Corrente. Chegou lá, não avisaram, a audiência foi remarcada. Colega se zangue, esbraveja, mas poucas as vezes ele vai até a ordem pedir providência, porque acaba esfriando. Com esse aplicativo, com um clique ele vai acionar. Hoje não tem não esse aplicativo? Não. Com esse aplicativo, com um clique ele vai acionar. Acionou, vai ter um funcionário lá no OAB, só verificando quais são as demandas. Ele vai encaminhar. É problema de prerrogativa? Vai encaminhar para a comissão de prerrogativas. É problema de relação com o Poder Judiciário? Vai encaminhar para a comissão de relação com o Poder Judiciário. É um problema grave? Vai encaminhar para a diretoria. Porque meu amigo Antomar me falou uma coisa, eu jamais esqueci, jamais esquecerei. O maior defensor das prerrogativas é o presidente da OAB. E eu serei esse maior defensor. Eu tenho independência. Eu não tenho um rabo preso com ninguém. Quem é que tem um rabo preso, então, dos dois? Vamos lá. Se você disse que não tem rabo preso, alguém tem rabo preso. Alguém tem rabo Pois preso. vamos lá. Se por um acaso eu sou procurador do Estado, não estou desmerecendo os procuradores, pelo contrário, tenho vários amigos que nos apoiam, ocupam cargos, estudaram um concurso dificílimo, mas em dados momentos, você sendo presidente, e eu não estou aqui, como o doutor Celso, eu vi que ele disse que eu, não, nenhum momento menosprezando a advocacia dele, mas em dados momentos, você vai ter uma colisão de direitos. Você indicar um procurador-geral do município de Teresina, será que você vai ter independência e autonomia para cobrar melhorias para a advocacia? Penso eu que não. E nós não fizemos e não faremos nenhum tipo de indicação. O outro candidato, doutor Raimundo, que mesmo tendo dito no debate a advocacia ali para votar, nós sabemos de secretários solicitando presença em reuniões dele, pedindo que votem nele. Vou lhe fazer uma pergunta, advogado. Qual o interesse que um deputado, que sequer bacharel em direito, tem em pedir voto para o doutor Raimundo Júnior? Tem gente pedindo? Tem. É, não. Tem. O advogado que já recebeu esse pedido sabe o que eu estou falando. O advogado que está sendo compelido a votar nele para manter seu emprego nas prefeituras sabe o que eu estou falando. Mas no dia 21 é só você e a urna. E você vai dar a resposta. Vai estar pior que... Tá muito maior do que para governo do Estado isso aqui. A gente separou alguns vídeos de advogados, inclusive, fazendo perguntas. Acho que é legal a gente ouvir a advocacia, né? A jovem, enfim. São 5 perguntas, é isso, Denis? Vamos começar com a primeira? Bom, esses são alguns das perguntas que a gente selecionou através de advogados dentro do seu grupo para fazê-las para você. Vamos lá, então. Primeira pergunta, coloca na tela aqui, ó. Telão aqui, ó. Vamos lá. Carlos Henrique, se eleito, qual sua proposta para a inserção do jovem advogado no mercado de trabalho? Que é uma dúvida muito cruel de qualquer um que entra no mercado. E aí? Nós iremos, como já disse anteriormente, criar um curso de imersão ao início da advocacia, com curso de mentorias, coach, publicidade, marketing jurídico, precificação. Durante 3 meses, o jovem advogado vai saber como é a realidade da advocacia. Esse curso dura 3 meses. 3 meses. É uma verdadeira imersão na advocacia para ele sair sabendo como advogar. Além disso, iremos lutar por concursos públicos também, deixando bem claro que nós não criminalizamos, defendemos a decisão do STJ e do STF, mas entendemos que as duas coisas podem coexistir. Não é? Iremos também cobrar o piso salarial da advocacia e iremos lutar para que esse piso seja revisto, está defasado, não é? Esse piso. Para os advogados concurseiros também, muitos jovens advogados são advogados concurseiros, nós iremos colocar, eles se ressentem muito,
de uma vigilância armada na sede da OAB e para Por ficar conta até da meia-noite. insegurança de hoje? Muitos colegas me falaram que tem muito receio De assaltos, de né, e tal. assalto. Então Entendi. iremos estender até meia-noite e iremos também criar uma sala de estudo descentralizada, ouvindo a advocacia, se será na Zona Norte, na Zona Sul ou na Zona Sudeste. Também como coworks descentralizados, tanto aqui na capital Perfeito. quanto nas subseções. Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá. Segunda pergunta na tela. Segunda pergunta. Daqui a pouquinho tem a parte final, que é bacana, que a gente vai mostrar os dois candidatos opositores seus e por que votar. Não neles e em você, né? Vamos lá, vamos ver. Olá, queria deixar minha pergunta a você, Carlos Henrique. A advocacia sofreu inúmeras violações de prerrogativas durante essa atual gestão. Eu queria saber de você, vindo a ser o novo presidente da OAB Piauí, quais as medidas que você irá tomar para corrigir esse problema? Esse é o doutor Rian. Você até falou sobre isso hoje, né? Criaremos núcleos regionais de defesa das prerrogativas, onde contrataremos por teste seletivo 3 advogados pagos com o nosso dinheiro da anuidade e onde toda a subseção terá, no raio de 200 quilômetros, um advogado contratado para defender a advocacia. Além disso, iremos também, como presidente, ter o projeto Diretoria em Ação, iremos representar os magistrados e acompanhar os magistrados, servidores, os violadores de prerrogativas e acompanhar o deslinde dessas representações, também é de fundamental importância, cobrar celeridade nos desagravos, que é isso. Às vezes, como falei antes, demora muito um desagravo e acaba perdendo o time, né? E o projeto Diretoria em Ação, onde estaremos num determinado nicho verificando qual o tratamento para a advocacia, conscientizando os superintendentes, como eu falei a princípio, falei anteriormente. E penso também que seja muito importante, porque você, advogado e advogado, chega às vezes numa determinada repartição e tem lá, desacatar servidor é crime. Mas nós não presenciamos nessas repartições a nossa lei, que nos assegura igualdade de tratamento, que não existe hierarquia entre a advocacia, membros do Ministério Público e magistratura. E nós precisamos nos irmanar e nos conscientizar disso para que possamos ter melhorias. Vamos lá, mais uma, Gilson. Mais uma na tela. Vai lá. Dr. Celso Barros, atual presidente da OAB Piauí e candidato à reeleição, e Dr. Raimundo Júnior, fizeram a última campanha afirmando que a OAB estava quebrada. E no último debate, o presidente Celso afirma que pegou a OAB com mais de 2 milhões de reais em dívidas, sendo que essas contas também foram aprovadas pelo Dr. Raimundo Júnior. Queria saber de você em relação à transparência das contas da OAB. Uma ótima pergunta, viu? Ótima. Nós iremos trabalhar com total transparência. Ano passado eu fiz uma solicitação formal por escrito ao Dr. Celso para que nos apresentasse um detalhamento da situação financeira da ordem. Se o advogado hoje adentrar ao portal da transparência, ele não vai identificar como seu dinheiro da anuidade está sendo gasto. Nós iremos ter total transparência. Eu já fiz um convite público no debate para o doutor André Portela, que é do curso Piauí, para nos auxiliar nisso. Eu quero que você, advogado e advogada, saiba onde cada centavo da sua unidade... Hoje não tem transparência? Existe um portal, mas é de difícil identificação. Eu não consegui identificar. Eu até fiz esse requerimento formal. Mas tem ou não tem lá? Tem um portal que não é claro. Você não consegue identificar como seu dinheiro está sendo pago. E a gente vai aprimorar. Por isso que eu peço ajuda. Vou pedir ajuda do André Portela para apresentar isso. E iremos também reduzir e readequar algumas despesas. Para você ter uma ideia, durante o primeiro ano que foi eleito alegando esse rombo aí de 2 milhões, sendo que os dois aprovaram, os dois foram eleitos. Com aquela história que eu digo, os dois são a mesma coisa. Os dois se uniram e se elegeram com o discurso de que havia desvios. Eu nunca levantei essa bola, mas eles se elegeram dizendo isso. E ao chegar lá, aprovaram as contas, não é? E para mais surpresa, gastaram R$1 milhão em publicidade. Aonde, homem? Na OAB. Mas publicidade de quê? Publicidade, segundo o presidente, de eventuais trabalhos, sendo que os trabalhos, segundo ele quer reeleição porque não pôde trabalhar por conta da pandemia. Então tem que se decidir. Mas o estatuto da ordem não veda a publicidade? Não, mas é a publicidade da casa, a instituição. Da gestão. Aí não é dele, não. Aí a gestão. Não é privado, é OAB geral. É OAB. Foi gasto com OAB. 1 milhão, um barão. Mais de 1 milhão. Enquanto brindes e afins, para ser mais exato, tem lá. Publicidade, brindes e afins. Sendo que hoje, o adesivo que o advogado vai pegar lá, ele paga 5 contos. Não. Uma agenda, não? Não, o adesivo. Aquele brochezinho, 10 conto. R$10.
Vamos para a próxima Vamos pra pergunta? próxima. Vamos lá. Vamos lá, a última. Doutor Carlos Henrique, sabemos que nosso judiciário encontra-se no último lugar do ranking de eficiência. Diante dessa perspectiva, eu gostaria de saber quais são os seus projetos que possam melhorar essa triste realidade. Nós iremos criar um observatório, onde faremos nos 3 primeiros meses um relatório. Nós já estamos fazendo. Para você ter uma ideia, existe magistrado que substitui outro com a distância de uma comarca de 500, 600 quilômetros. Comarcas que possuem um acervo bem menor de processos e possuem uma quantidade muito maior de servidores. Apresentaremos esse relatório para o Tribunal de Justiça, para nos 3 meses seguintes, juntos, tentarmos mudar essa realidade. Qual realidade? Tirar o Piauí do último lugar do ranking CNJ. É o último? É o último há 4 anos, Yeltsin. E as custas mais caras. Vejam bem, o Piauí é o 2º estado mais pobre da federação, as custas mais caras do Brasil e ocupa o último lugar no ranking do CNJ. Por que disso? Eu entendo que falta a OAB fazer um trabalho de relatoria de como anda a situação das comarcas. O tribunal, falta sensibilidade também do tribunal, e nós temos essa coragem, essa independência para, não resolvendo isso nos 6 meses, tomar as medidas necessárias. O CNJ tem metas, Iodes, e essas metas não estão sendo observadas pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Mas vamos combinar, parece que tudo isso é culpa da OAB, não passa pela Justiça. Mas veja bem, existem essas metas. Não sou eu, não é a OAB. As metas são determinadas, são apresentadas pelo CNJ. Porque se coloca tudo no bolso. Mas veja bem, se existem as metas e se as metas não estão sendo obedecidas, não estão sendo observadas, há uma falha do judiciário. A falha é de E a OAB, o judiciário não está cumprindo as metas, mas a OAB cabe fiscalizar. Entendi. Iremos fomentar também a mediação e a arbitragem. Foi criado quatro subseções, mas nós iremos expandir e conscientizar a sociedade e a advocacia. Por quê? Porque hoje o advogado não quer levar para mediação. Por quê? Porque o cliente não quer pagar os honorários. Porque tem a cultura de que, demorou 1 mês, ele não tem direito aos 30%, 20%. Veja a cultura. Sendo que o cliente tem que pensar, eu resolvi meu problema de forma rápida. Esse advogado merece até mais honorários, porque ele resolveu de forma rápida. Nós temos que fomentar isso. Então a mediação e a arbitragem vai ter um papel fundamental na nossa gestão de OAB e também para o tribunal, porque vai desafogar. Então esse observatório, iremos descentralizar a comissão de relação do poder... Observatório? Observatório da Justiça. Iremos também descentralizar a comissão de relação com o Poder Judiciário. Hoje, como é, Ios? Eu tenho um presidente que geralmente atua em um determinado nicho da advocacia e representa trabalhista, Tribunal de Justiça, interior, juizado. Nós vamos ter um para cada nicho. Um para o trabalho, um para a Justiça Federal, um para o Tribunal de Justiça, um para juizados especiais e um para as comarcas do interior. Para quê? Para que essa relação de fato seja bem próxima. Aquele representante tenha de fato muita relação com aquele nicho que ele vai defender. Antes de a gente fechar com as últimas pautas, queria fazer uma pergunta. Hoje tem uma reclamação do cidadão, eu comum como cidadão, como qualquer um aqui, a relação da audiência de custódia. Né? Hoje os caras são presos, a primeira pergunta que se faz é se ele foi torturado ou alguma coisa nesse sentido. E geralmente esses caras são colocados em liberdade. Assaltantes, bandidos. E quem sofre isso é o cidadão lá na ponta, literalmente. Né? Esse sentimento hoje que a gente tem de insegurança, ele passa muito pela sensação de impunidade. Você, presidente da OAB, você pretende criar alguma comissão específica para fazer esse acompanhamento mais próximo, de cuidar do cidadão na ponta, esse pequeno assalto, essa pequena demanda que é o celular, que é o carro? Para a gente é muito. Nós né? já temos várias comissões temáticas que podem olhar e cuidar desses casos. O problema é que as comissões ficaram paradas, Ialdes. Mas não foi a pandemia? Não, mas aí ela poderia ter agido. Algumas comissões trabalharam, mas a grande maioria ficou parada mesmo antes da pandemia. Por quê? É a história que eu volto a dizer. A união nefasta que aconteceu há 24 horas da eleição, você pegou 2 grupos antagônicos, historicamente antagônicos, se juntaram para ganhar a eleição e ficaram, assim que assumiram, se degladiando lá dentro. Então, as indicações do Dr. Raimundo Júnior, a maioria não conseguiram trabalhar porque não tinham o apoio do Dr. Celso. E aí ficaram se automutilando. E quem pagou essa conta foi você, advogada, foi você, sociedade, que não teve as comissões trabalhando.
A vice-presidente, que faz parte da chapa do Dr. Raimundo Júnior, que é a coordenadora das comissões, para você ter uma ideia, eu não vi em nenhum momento ela levantar a bandeira das comissões ou da advocacia. Eu a vi sim, levantar a bandeira do cursinho dela, lá na avenida. Mas para a advocacia eu nunca vi. Ele vai estar aqui para falar sobre isso. Fiquem tranquilos, todo mundo vai ter espaço. Pra gente fechar, me dá a imagem de um dos candidatos aqui, por gentileza, pra gente fechar. Aliás, os dois candidatos, vamos colocar na tela aí, ó. Raimundo Júnior e Celso Barros. Você, jovem advogado, por que você não votaria em você mesmo e votaria no Raimundo Júnior? Raimundo Júnior. Porque eu não entendi. Por que eu deixaria de votar em ti para votar no Raimundo Júnior e por que eu não votaria no Raimundo Júnior para votar em ti? Eu votaria... Microfone aí, pra... Eu votaria no Carlos Henrique, porque o Carlos Henrique conhece a realidade da advocacia. Ele veio lá de Parnaíba, sem parente, sem nenhum contato no meio jurídico e conseguiu seu espaço na advocacia, passando por todas as dificuldades que todo jovem advogado passa. Ademais, por que não votar no Dr. Raimundo Júnior? Primeiro, porque o Dr. Raimundo Júnior representa um grupo que está no poder há 20 anos, ele e Dr. Celso se revezando os mesmos grupos. Para você ter uma ideia, só para que a gente definir e desenhar aqui. Dr. Raimundo Júnior se juntou ao Dr. Celso para tirar o candidato do Dr. Chico, que era o Lucas Vila, certo? Aí tinha Lucimar, tinham todos eles. Ganharam, ficaram se degladiando, mas ficaram para o grande público juntos, unidos até as vésperas da eleição. Quando chega nas vésperas da eleição, ele se junta com aquele que supostamente ele seria o responsável pelo rombo na OAB, que hoje é o candidato a presidente da CAP dele. Quem é o cara do rombo da OAB? Não. Segundo, na época passada, na gestão passada, as contas da OAB estavam com um rombo de 2 milhões de reais. O Conselho Federal parece que atestou, mas essas contas foram aprovadas. Essas contas foram aprovadas. E agora, eles que se elegeram difundindo esse rombo, que aprovaram essas contas, estão aí, pegou um para ser o presidente da CAAP e o outro pegou o outro para ser presidente da CAAP. Tá, mas vamos focar aqui, né? Sim. No Raimundo Júnior. Por que você não votaria no Raimundo Júnior e votaria em você? Porque a advocacia do Raimundo Júnior, diferentemente da grande maioria da advocacia, ela ganha com a lentidão do judiciário. O diferencial da advocacia dele é a lentidão do judiciário. Por isso que eu não acredito que ele vá lutar por melhorias do judiciário. Esse projeto dele que ele está apresentando, ele sabe que ele deveria ir na corregedoria e não ir para a porta de fórum. Por isso é que eu acredito que ele não esteve do lado da advocacia durante esses 2 anos e meio, porque só agora está aparecendo. Não votaria nele por isso. Por que não votaria em Celso Barros? Dr. Celso teve a oportunidade, já ocupou os mais diversos cargos, secretário-geral. Para você ter ideia, quando eu fui receber minha carteira, o Dr. Celso já estava fazendo parte da gestão. Conselheiro federal, presidente, e em meu sentir, sua gestão foi apática, foi encastelada, se limitou a emitir notas e ofícios, enquanto a advocacia quer um presidente atuante, um presidente que vá para a linha, para o fronte, para a linha de frente, que esteja lá no fórum, perguntando para o magistrado por que ele está querendo precificar os honorários do advogado. Perguntando para o corregedor por que na vara tal não existe juiz, por que na comarca tal está sem juiz. É isso que a advocacia quer. E é por isso que eu votaria no Carlos Henrique. Mas para a gente fechar aqui, né, o IELCast de hoje, esse episódio, por que votar em você e não votar neles? Porque o Carlos Henrique representa 90% da advocacia. Perguntem quem é o Carlos Henrique na Justiça do Trabalho. Sempre tratei com urbanidade meus colegas. Minha advocacia é uma advocacia igual à sua, onde eu estou lá todos os dias, pedindo os alvarás, pedindo a tramitação dos meus processos. Eu não tenho entrada franca em determinados processos. Então, meu amigo, minha amiga, eu represento 90% da advocacia. Igual a sua, igual a minha. E represento a única mudança. Eu sou a única mudança. Eu vou dizer, os dois são farinha do mesmo saco. Putz. Dr. Celso e Dr. Raimundo Júnior são farinha do mesmo saco. Eu sou a única mudança. Eu não tenho medo de errar e dizer isso. Eles dizem nos bastidores, pelo menos é o que eu escuto, que você está fora do páreo. A pesquisa é verdadeira? Eu tenho pesquisa. Eles sabem. Você chuta cachorro morto, Yeltsin? Eu nem chuto. Ninguém chuta cachorro morto. Eles sabem. Por que os ataques à minha pessoa? Porque eles sabem dos reais números das pesquisas.
Eles sabem quais são os números. E você, advogado, vai dar a resposta no dia 21. A advocacia quer liberdade para escolher. Nós não podemos aceitar que práticas da política partidária sejam colocadas na eleição de ordem. É inadmissível você trabalhar com pesquisa fake, com coação de advogado. Mas o advogado livre, independente, o advogado não aceita o voto de cabresto. Ele vai dar a resposta nas urnas e vai votar na chapa 2. Só para dizer uma coisa, para finalizar. Você, advogado, já até falei, vou reiterar. Se você acredita que a ordem foi a mil maravilhas, trabalhou, esteve a seu lado diariamente, escolha um dos dois. Pode escolher. Eu estou dizendo aqui para vocês. Vote nesse ou nesse. Mas se você acredita que a ordem deixou a desejar, não esteve ao lado da advocacia durante a pandemia, quando você, advogado, estava passando necessidade, seu lugar é a chapa 2. A chapa quem tem coragem para mudar. Só para fechar, que eu tenho uma curiosidade. Para fechar, né? Certo. Me diga uma coisa. O candidato que é eleito presidente da OAB, ele não tem salário. Não. E o porquê dessa desculpa? O que o cara ganha sendo presidente? Eu vou dizer, eu encaro isso como uma missão, Yeltsin. Como eu lhe falei, eu tive sorte. Você lembra que eu falei que eu tive sorte? E eu, graças a Deus, consegui meu espaço na advocacia. Hoje, dentro da Justiça do Trabalho, eu estou estabilizado. Vamos combinar que não é uma eleição barata? Não, não é. Não Principalmente essa. Essa foi algo surreal. Se fala em quantos milhões aí? Determinados candidatos aí vão gastar 4 milhões, alguns candidatos. Hã? Tem candidato gastando 4 milhões aí. Mas como isso não vai ter salário? Aí você pergunta pra ele, aí eu não posso responder. Eu vou perguntar quando chegar aqui. Pergunta pra ele. Tem candidato que está gastando aí 4 milhões. A nossa campanha é bem mais módica, né? Mas a gente encara isso como uma missão de servir. As primeiras pessoas, inclusive, que eu falei quando disse que ia colocar meu nome novamente, foi a minha equipe, as minhas sócias, as pessoas que me ajudam no escritório, e disse: trabalharei incansavelmente nos próximos 3 anos para você, advogado e advogada desse estado, porque eu sei que você quer sobreviver da advocacia. E se você quer o caminho, se você quer mudança, renovação, o caminho é a chapa 2. A chapa de quem tem coragem para mudar. Perfeito. Só para fechar. Outra? Só para fechar. Fala-se muito que baixaram o nível dessa eleição. Baixaram o nível e quem baixou? Eu não acredito. Eu aqui, eu não falei, não destratei nenhum amigo. São todos meus amigos. Família, nada. Gosto demais do Dr. Celso, Dr. Raimundo. Falou do negócio. Doutor Raimundo, agora a verdade tem que ser dita. Doa quem doer, a verdade tem que ser dita. E eu tenho coragem para falar a verdade, porque a verdade está do meu lado. Você tem rabo preso com alguém? Ninguém. Tenho rabo preso com ninguém. Nossa campanha abraçada é pela advocacia. Não é por político, não é por secretário, não é por governador de estado A, B. Até de outro estado tem governador interferindo. Minha Nossa Senhora do Céu. Bom, obrigado, Carlinhos. Obrigado, irmão. Obrigado, seja bem-vindo aí, viu? Obrigado, espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal. Essa semana inteira especial OAB, já dá aquele like, compartilha com os amigos, marca, pega um grupo assim de WhatsApp só de advogados, pega o link, Vai lá e compartilha, né? Até com seus maiores inimigos de advogados. Também. Que é bom, que o cara vai lá e vai comentar, vai engajar, tá bom? Obrigado, sejam bem-vindos mais uma vez, obrigado mesmo de coração, terças, quintas e sábados ao meio-dia, às 10h30 da noite, pela Rede Meio Norte. no Meio Norte, mas em todas as plataformas digitais e no TikTok e no Kawaii, tá bom? Isso é Yelcast. Aproveita e maratona no próximo.